Quando os discípulos se reuniram em torno de Jesus, nos primeiros dias da caminhada dos discípulos de Cristo, eles tinham um pedido a fazer, o que era muito comum naqueles dias, quando um novo rabi surgia, e era o pedido de ensina-nos a orar. Então os discípulos de Jesus, à semelhança dos discípulos de João Batista, disseram a Jesus dessa necessidade que eles tinham de aprender a orar. Jesus então lhes ensinou a oração que nós a conhecemos como a oração do Pai Nosso. Mas toda a vida cristã deve ser uma escola de oração. Por isso que nós estamos iniciando hoje esse projeto da Igreja Evangélica Congregacional Pernambucana, chamado de Escola de Oração. Durante este e outros vídeos que se seguirão, nós estaremos olhando para algum texto bíblico, refletindo em algum texto bíblico e orando em torno desse texto bíblico. E que nós tenhamos, todos nós que aqui estaremos, você que nos acompanha, com uma atitude semelhante àquela atitude dos discípulos de Jesus que entenderam que estavam numa escola de oração. De modo que nós queríamos iniciar esse primeiro episódio, digamos assim, olhando para um texto bíblico que tem sido considerado por muitos como sendo o primeiro registro bíblico a respeito de oração. Se você puder acompanhar, diz em Gênesis capítulo 4, versículo 25 e 26 o seguinte: tornou Adão a coabitar com sua mulher, e ela deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, a qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Eu vou fazer questão de repetir. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Todos nós conhecemos muito bem qual é a história que precede esse registro bíblico, que é a história da criação, de como Deus cria o ser humano e, ao criar o ser humano, homem e mulher os criou, os coloca no jardim do Éden, no jardim de Deus, para que essa criação fosse sendo como eram a imagem e semelhança de Deus, responsável por cuidar do jardim, por assumirem essa vocação de serem mordomos da criação. Mas nós sabemos também como essa história terminou trágica, porque como não poderia ser diferente, essa relação com o Criador deveria ser uma relação de vida e de amor. E, portanto, para que seja uma relação genuinamente de amor, ela abriga dentro de si mesmo a escolha até de deixar o objeto amado, o ser amado. E quando homem e mulher decidiram ceder à tentação do inimigo de Deus, do diabo, e decidiram, por assim dizer, saber por eles mesmos o que seria o bom e o mal, o bem e o mal, e decidiram então comer do fruto da árvore que Deus houvera dito que eles não deveriam comer, eles trouxeram para si e para toda a sua geração a tragédia do pecado, os resultados nefastos e as consequências infelizes de decidir viver
longe do Criador, estabelecendo eles para si mesmo a sua própria lei, e assim experimentaram a morte, como de fato Deus disse que aconteceria. Ocorre que Deus também fez uma promessa, e nessa promessa Deus diz que da semente da mulher nasceria alguém que esmagaria a cabeça da serpente. Portanto, aí nós temos a promessa inicial, a semente inicial, de que Deus iria renovar todas as coisas, de que Deus iria pôr ordem de novo ao mundo que entrou em estado de caos, em razão dessa decisão de se viver longe e alienado de Deus. Os resultados foram visíveis logo em seguida. Sobre essa família inicial, abateu-se uma terrível tragédia, porque o texto bíblico nos diz que entre os irmãos Caim e Abel houve uma dissensão de tal forma que Caim matou Abel. A morte de Abel, por assim dizer, poderia até significar uma espécie de desalento. Como Deus iria cumprir os seus propósitos se Abel estava morto? E aí Gênesis 25 nos diz então, que é esse texto que nós acabamos de ler, que tornou Adão a coabitar com sua mulher, e ela deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela: Deus me concedeu outro descendente. Portanto, é como se em Sete estivessem postas todas as fichas para que essa restauração, essa visitação por meio da semente da mulher trouxesse a libertação. Mas perceba que interessante, o registro de Gênesis diz que Sete morreu. Portanto, a morte de Sete poderia representar muito bem a dura realidade que Gênesis capítulo 5 vai nos dizer. E alguém nasce de alguém e morre. E alguém nasce desse outro alguém e também morre. A morte, portanto, mostra a sua face mais cruel. E é por isso, então, que com a morte de Sete, disse que Sete também tem um filho, a qual pôs o nome de Enos. Portanto, talvez nessa terceira geração, porque Enos, então, é filho de Sete, que é filho de Abraão, se percebeu que a morte faria parte da existência humana. E talvez essa percepção nos explique porque então nos é dito que é a partir de Enos, daí se começou a invocar o nome do Senhor. O nome Enos significa, de origem hebraica Enosh, significa ser mortal. Significa ser humano, significa ser frágil. Portanto, se nós queremos aprender com esse registro bíblico, nós entendemos que é exatamente essa percepção de que nós somos mortais, que nós somos frágeis, e sob essa dura consciência, nós sermos levados a entender que nós precisamos invocar o nome do Senhor. É essa geração de Enos que começa a invocar o nome do Senhor. Então eu queria convidar você a entender que invocar o nome do Senhor é, portanto, uma necessidade de quem se sabe frágil, de quem se sabe mortal. É uma confissão de quem sabe que todos nós estamos sujeitos às tragédias. Afinal de contas, é uma tragédia familiar que precede a geração de Enos. É, por assim dizer, também um pedido de socorro àquele que nos criou. Portanto, nesse primeiro momento, a primeira oração que eu queria fazer com você daí, eu daqui, não importando qual seja
o dia, o lugar, o momento em que você está vendo este vídeo, mas eu queria convidar você a nós fazermos uma oração. A oração que Enos fez. Aqui invoca o nome do Senhor em razão da nossa fragilidade, da nossa finitude. Pois é exatamente essa terceira geração, o neto de Adão, eles perceberam que em razão dessa existência mortal, dessa existência cujas tragédias nos abatem, que nós precisamos invocar o nome do Senhor. Vamos orar nesse instante? Vamos pedir a Deus que nos ajude e nos fortaleça em meio às tragédias, em meio às dificuldades, diante da nossa mortalidade. Pai, nós queremos invocar o Teu nome como Enos fez, sabendo, como nós sabemos, da nossa incapacidade de existir sem estarmos sujeitos às dores deste mundo, às angústias desse mundo. Certamente muitos que oram comigo nesse instante sabem disso por uma experiência própria, por uma experiência particular, por uma vivência de dores. Certamente muitos já viram em sua própria família tragédias se abaterem. E mesmo aqueles que nunca suportaram essas dores atrozes dos desajustes familiares, das angústias que nos cercam, certamente todos nós estamos rodeados de pessoas que vivem essa experiência humana, essa experiência da mortalidade. Certamente que muitos agora, nesse momento que a gente ora, como Enos orou, o Enos é nós, o mortal, o frágil. Certamente que há muitos que sofrem a dor de perderem algum ente querido, de perceberem a finitude da vida. E, portanto, Senhor, nós invocamos o Teu nome, nós Te pedimos socorro, nós rogamos a Tua visitação, nós suplicamos pela Tua presença, e isso não pela nossa capacidade, porque nós nos lançamos nessa aventura de nos acharmos capazes de alguma coisa e experimentamos as dores do pecado, do distanciamento, da alienação. Mas nós temos a certeza de que o Senhor nos ouve, de que o Senhor é capaz de misericordiosamente se inclinar até nós. E como Enos orou, nós oramos. Nós invocamos o Teu nome pedindo ajuda, pedindo socorro, pedindo que o Senhor nos visite em meio à nossa fragilidade, que nos conceda vida, que nos conceda a capacidade de nos levantarmos, mesmo diante das dores mais atrozes que nós experimentamos nessa nossa jornada humana. Uma coisa que a gente aprende olhando para a história de Enos é que invocar o nome do Senhor, porque é daí que se começa a invocar o nome do Senhor, é interessante como Enos nos ensina sobre qual é ou qual o lugar para o que a nossa oração se dirige. É o nome do Senhor. Por isso que invocar o nome do Senhor, olhando para esse primeiro registro bíblico a respeito de oração, é também, eu diria, uma resposta esperançosa às promessas de Deus. É claro que nesses dias
não havia nem mesmo um registro escrito de promessas de Deus. Nós somos privilegiados porque nós olhamos para trás e nós temos atrás de nós toda a história da salvação, que tem seu clímax na pessoa de Jesus, mas naqueles dias o que eles tinham era uma transmissão oral, que de Adão passou para seus filhos, passou para Sete, e de Sete passa para Enos, e essa promessa é a promessa de que haveria um momento em que da própria semente da mulher, de que da própria linhagem humana, nasceria aquele capaz de endireitar a desordem que se abateu sobre a criação. E a promessa de Gênesis é o que se chama de proto-evangelho. É o evangelho em sua forma seminal. É o evangelho em sua forma de semente de uma árvore que crescerá frondosa, mas que nesse momento é apenas uma promessa. Uma promessa que foi passada de pai para filho, de avô para neto. E aí é possível que a gente olhe para essa oração de Enos, ou esse registro de que daí se começou a invocar o nome do Senhor, como sendo exatamente isso, uma resposta. E aí eu faço essa pergunta para você: como é que a gente responde essa certeza daquilo que Deus nos promete? E aí a oração é também, sim, um alento de esperança na nossa alma. Eu diria até que nesse registro de morte que se sucede no livro de Gênesis, porque é a experiência da morte mostrando a mais terrível consequência da alienação humana, a oração de Enos é um indicativo de que, de todo modo, apesar de nós, a vida continua. E isso é muito bonito de se perceber. Apesar da tragédia que nos abateu, nós temos chance de que nesse mundo de cardos e abrolhos é possível viver esperançosamente diante do Criador. Eu acho isso tão interessante porque eu imagino as histórias que essa geração foi ouvindo das gerações anteriores. E Enos está ali naquela geração pós-criação. Portanto, Enos nos indica que é possível invocar o nome do Senhor porque nós não fomos abandonados à nossa própria sorte. Não fomos. E aí eu falo com você, eu lhe digo, assim como eu digo para mim, assim como nós precisamos nos retroalimentarmos dessa esperança, apesar de tudo, nós não fomos abandonados à nossa própria sorte. E nós temos sim a esperança, e portanto, é em nome do Senhor, é em nome dessa esperança, é em nome dessa vida que continua, que nós precisamos invocar o nome do Senhor. E eu queria convidar você a fazer isso. Às vezes a gente está tão cabisbaixo, a gente está tão triste diante de certas coisas, mas a gente precisa invocar o nome do Senhor também com esse espírito esperançoso, com essa certeza de que a vida segue o seu fluxo. E mais do que isso, com essa certeza de que aquele que nos faz promessas é fiel para cumpri-la todas. É claro que a promessa que ele nos dispunha era a promessa no seu sentido mais germinal. O filho da mulher, a semente da mulher, esmagará a cabeça
da serpente. Nós já sabemos como isso se concretizou historicamente. Nós sabemos que ali na cruz, pelas pisaduras de Jesus, que foi ferido, portanto, no seu calcanhar, o Filho de Deus, a semente da mulher, foi ferido no seu calcanhar, cumprindo a promessa que foi dada àquela família de Enos. E todavia, ali ele esmaga a cabeça da serpente. Razão porque não são poucos os textos do Novo Testamento que o apóstolo Paulo mostra como na cruz o que ocorre é a vitória cósmica de Deus. Na cruz, os principados e potestades são expostos à vergonha pública. Cristo venceu e a sua ressurreição dá testemunho da sua vitória, inclusive sobre a morte. Portanto, o meu convite de oração a você agora é para que a gente ore em razão da esperança que temos. Pai, nós louvamos o Teu nome, nós Te agradecemos porque, como disse o profeta, o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Portanto, aos meus irmãos, aos meus amigos, aqueles que nos acompanham nesse momento de oração, que todos nós sejamos tomados por essa luz esperançosa. Deus é fiel, Deus é cumpridor de promessas. Deus cumpriu as promessas em razão de tudo aquilo que fora dito sobre o Messias, o resgatador, o purificador, aquele que quebrou todos os muros estabelecidos de divisão entre os homens e chama a todos graciosamente a serem parte da grande família de Deus por meio da fé em seu Filho Jesus. Como Enos invocou o nome do Senhor em resposta à promessa de Deus, nós invocamos o Teu nome também, respondendo ao Senhor que nós acreditamos. Pela fé nós seguimos em frente. Pela fé nós aprendemos com os que vieram antes de nós que vale a pena, que o Senhor não falha. Nós já temos a certeza plena e absoluta pela fé da vitória de Jesus. E sabemos que Ele já está entronizado, que Ele já reina com autoridade e que nesse intervalo de tempo, até que Ele venha uma segunda vez, de forma a finalizar, a colocar o último inimigo a ser vencido, que é a morte, que ainda nos abate, e criar assim o novo mundo, a nova criação, quando céus e terras se beijarão nesse novo mundo do Senhor, essa esperança que nós temos. Por isso que nós não andamos na vida desesperançosos, nós não andamos na vida como aqueles que não têm esperança. Nós temos a certeza de que Deus trará ordem ao caos, de que Deus é o Deus da esperança, de que a vida não se resume a um vale de lágrimas, de que o Senhor renovará todas as coisas. E é por isso que a própria criação, ela geme na expectativa ardente da revelação dos filhos de Deus, porque o que nos está reservado como promessa é que nenhuma unha se perderá, mas o nosso corpo será transformado e viveremos nessa nova Jerusalém, onde não precisaremos nem de luz de sol, porque o Cordeiro será a nossa luz. Eu te peço, Senhor, que nesse instante o Senhor renove as esperanças de todos nós.
daqueles que estão acachapados, achando que a vida se resume às lutas, os sofrimentos. De modo algum, nós somos filhos da esperança e respondemos essa promessa invocando o teu nome. Invocando o teu nome, porque sabemos que tu és fiel. A última coisa desse momento sobre Enos que eu queria lhe dizer é que quando a gente olha para Enos e se diz então que começou a partir daí a ser invocado o nome do Senhor, nós entendemos também que Enos está deixando um legado. Enos está deixando uma herança para as gerações que virão. E quando a gente faz a leitura do livro do Gênesis, a gente vai percebendo que, de fato, conquanto muitos tenham se desviado para a morte, como a geração de Caim, perceba que há um remanescente sempre. Há uma geração fiel sempre. Ou seja, Enos se torna o primeiro de muitos que virão e invocarão o nome do Senhor. Talvez um dos exemplos mais claros disso é a geração do próprio Noé. Quando no meio de uma geração pervertida, Noé e sua família é resgatado por Deus na arca, mostrando que a geração que invoca o nome do Senhor, ela não se acabou, ela permanece. Portanto, Enos, o Enoche aqui, ainda que frágil e mortal, ele se levanta como aquele que deixa uma semente semeada no chão da vida, ainda que com lágrimas, mas na esperança de que os frutos serão colhidos pelos nossos filhos. Deixa eu dizer uma coisa a você: nós morremos, mas as nossas orações não morrem jamais. E eu queria convidar você a orar em razão das gerações futuras, dos seus filhos, dos seus netos, dos filhos dos seus filhos, porque essa é a promessa que nós temos. Invocar o nome do Senhor significa pavimentar um caminho que outros trilharão, e certamente esse legado permanecerá. Vamos fazer essa oração? Vamos orar por aqueles que virão após nós e que as nossas orações sejam como uma espécie de jardim regado, para que eles cresçam sob o temor do Senhor e para que essa geração permaneça viva invocando o nome do Senhor. Ó Senhor, nós te agradecemos e nós te pedimos agora por aqueles que vêm após nós, pelos nossos filhos, pelos filhos dos nossos filhos, pelos nossos netos, que em cada lugar, aqui nesse instante, onde cada um esteja fazendo essa oração, que de fato o Senhor esteja estendendo as tuas boas mãos sobre os filhos, sobre os netos, que o nome do Senhor seja perpetuado na boca da nossa parentela, daqueles que nos são como heranças dadas por Deus. Nós te pedimos, ó Deus, que o nome do Senhor, ainda que a geração continue má e perversa, ainda que o mundo vá de mal a pior, mas que nós sejamos daqueles que perseveram invocando o nome do Senhor. Eu queria agradecer a você que esteve conosco, dizer que você pode, nesse último momento, fazer a oração pelos seus pedidos particulares, pelos seus momentos, suas situações específicas, pelos momentos que você está passando. E certamente nós iremos continuar crescendo nessa escola de oração, nós continuaremos aprendendo a orar e pedindo a Deus que nos ensine, por meio das Escrituras, a orar, a invocar o nome do Senhor. Portanto, que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua casa,
e aguarde o próximo episódio, certamente com o pastor Nielso, e vamos continuar na escola de oração. Deus abençoe você.